Aleluia, louvado seja Deus. É sempre bom ter você aí do outro lado para adorar e louvar. Aleluia, ao nome do Senhor Jesus. Eu glorifico a Deus por mais uma semana que se iniciou. Declare que Ele é o Deus da sua vida. Ele é o Deus que quebra a cadeia, correntes, potestades e principados. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que Deus ele colocou no meu coração para junto nós já começarmos a semana declarando. E diz a palavra do Senhor assim. Salmo 29, versículo 4 diz assim: A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, e o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar o Líbano como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. E se você continuar lendo, esse salmo vem falar a respeito da voz do Senhor. E essa voz que eu tenho certeza que você veio ouvir aí neste momento. E eu glorifico a Deus pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tem se disponibilizado a ouvir a palavra do Senhor. E tem assim, louvado seja Deus, deixado a presença de Deus, aleluia, falar ao teu coração, por intermédio da minha vida. Eu deixo a paz do Senhor, aleluia, e que nós venhamos adorar. Preste atenção na letra deste louvor, porque os céus ele vai continuar falando contigo. Aleluia, Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, aleluia. Dele é o reino, é o poder, é o domínio. E mais uma vez eu quero declarar o quanto Ele é santo, o quanto Ele vive, o quanto Ele reina, o quanto Ele é poderoso. E diz a palavra do Senhor assim: a voz do Senhor ressoa sobre a água. O Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor, ela é poderosa. Por isso eu quero glorificar e declarar, assim como diz esse louvor: louvado seja Deus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Somente Ele é santo. Somente Ele pode falar e trovejar. Somente Ele, louvado seja Deus, onde a Bíblia vem dizer que Ele faz, louvado seja Deus, com que os cedros, louvado seja Deus, se despedaçem, se quebrem ouvindo a sua voz. O cedro é um tipo de madeira que dá no Líbano. E essa madeira é uma madeira muito resistente. E a Bíblia vem dizer que a voz do Senhor Jesus, ela se despedaça. A Bíblia também vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Líbano salta como um bezerro.
Imagine uma região, aleluia, onde a floresta vem estar ali a todo tempo bradando e as plantas estarem saltando. Louvado seja Deus como um bezerro. O que a palavra do Senhor está querendo dizer por intermédio deste salmo é que não há aquilo que não obedeça à voz do Senhor Jesus. A Bíblia vem falar, louvado seja Deus, que até as estrelas, o aleluia, quando ele chama, obedece. A Bíblia vem dizer aqui que a voz do Senhor faz tremer o deserto. E por isso que todas as vezes que Deus ele fala ao teu coração, você sente algo diferenciado. Porque a voz do Senhor, ela é diferente de qualquer outra voz. E é nesta autoridade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia vem dizer que João Batista, ele declarava, eu sou a voz do que clama no deserto. E a palavra também vem dizer que Isaías profetizou acerca deste ministério, louvado seja Deus, de João Batista. E todo aquele que fala de Jesus, é falar de Jesus neste deserto chamado mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós estamos aqui para fazer cumprir a palavra de Deus que vem dizer que nós somos, aleluia, boca de Deus na terra, servos por excelência, aquele que entende que falar de Deus é um privilégio. E é por isso que eu estou aqui para compartilhar com você uma palavra que Deus colocou ao meu coração, para dizer que somente Ele é santo, que somente Ele vive, que somente Ele reina, que somente Ele tem o poder, a autoridade e toda a autonomia. Louvado seja Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. A última palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é daquele, aleluia, que pode todas as coisas e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Por isso eu quero te convidar a meditar em uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Está lá no livro de João. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Deus já falou sim, por intermédio da palavra ali, do livro de Salmos, no seu capítulo de número 29. Eu li alguns trechozinhos deste capítulo, mas a palavra que o Senhor trouxe ainda mais para nós continuarmos aqui, louvado seja Deus, nos alimentando da palavra de Deus. Está lá no livro de João, capítulo de número 2. Uma palavra muito conhecida, mas Deus ele vai se manifestar e Ele vai falar contigo neste exato momento. Aí onde você está, siga declarando, fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve e é Deus quem vai falar contigo. Diz a palavra do Senhor Jesus assim, livro de João, capítulo de número 2. Nós vamos ler versículo de número 1 até versículo de número 11. E diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: glória a Jesus, façam tudo que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedras do tipo usado pelos judeus para purificação, louvado seja Deus, para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Glória a Jesus. E diz assim: em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Louvado seja Deus. Disse Jesus aos serviçais: encha os potes de água, e os encha até a borda. Então lhe disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubesse, os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória aos seus discípulos. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. E é Ele quem vai falar contigo e comigo nesse exato momento. Nos diz a palavra do Senhor
acerca do primeiro milagre, louvado seja Deus, aqui relatado que Jesus realizou. E a palavra vem dizer que foi em um casamento. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que Jesus e os seus discípulos haviam sido convidados. E estando eles ali, naquela festa, a Bíblia vem dizer que o vinho acabou. E nesse contexto aqui, aleluia, em território judaico naquela época, vinho significava alegria, louvado seja Deus. O vinho significava, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, alegria. E a palavra vem dizer que Jesus ali, ele pega o cálice do vinho e do pão, o suco da uva representado, e ele reparte ali, aleluia, na ceia com os discípulos. E ele diz que o pão, aleluia, e aquele vinho, aquele suco de uva seria a representação do seu sangue. Então, para nós termos uma ideia, louvado seja Deus, do que representa a alegria em um casamento. A presença do Senhor Jesus. E diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E o vinho aqui, mais uma vez eu vou repetir, significava alegria. Mas a Bíblia vem dizer que Jesus estava na festa. E quando Jesus está em algum lugar, louvado seja Deus, quando algo acaba, ele é responsável, louvado seja Deus, para providenciar. Mas eu acho interessante, louvado seja Deus, que quando, louvado seja Deus, Maria vai falar que o vinho está acabando, Jesus diz assim, louvado seja Deus, e disse Maria, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Versículo de número 4, Jesus vai dar uma resposta. E diz assim: respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E muitas das vezes, quando algo acaba na minha e na sua vida, louvado seja Deus, nem sempre nós vamos nos alegrar com a resposta que Jesus dá no exato momento. A Bíblia vem dizer que Jesus diz assim: que temos nós em comum, mulher. E quando Jesus fala isso, mais em seguida, Jesus vem fazer uma afirmação. E ele diz assim: a minha hora ainda não chegou. E muitas das vezes, glória a Jesus, a hora de Deus realizar aquilo que te traz alegria, aquilo que vai trazer, aleluia, o que está faltando. A Bíblia diz que tinha, e por algum, aleluia, momento, o que tinha acabou. A Bíblia diz que Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. E Jesus diz para Maria: o que temos nós em comum? E Deus vem dizer para mim e para você: o que temos nós em comum? Deus, ele vem fazer a mesma pergunta que ele fez para Maria, e ele vem dizer para mim e para você: o que temos nós em comum? Ainda não é chegado a minha hora. A palavra vem dizer que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo de Deus é diferente do meu, é diferente do seu. O tempo de Deus se chama Kairos, louvado seja Deus, e o nosso se chama Cronos. Muitas das vezes eu e você olhamos para o relógio, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e nós achamos que está na hora, nós achamos que está no tempo, e Deus vem dizer para você: o que temos nós em comum, mulher? Aleluia, o que temos nós em comum, homem? E a Bíblia diz que então Jesus diz: a minha hora ainda não chegou. Mas nós vamos ver que Maria, mesmo recebendo aquela palavra de que a hora ainda não tinha chegado, Maria, ela não desiste. E muitas das vezes tem gente deixando de receber milagre, porque quando Jesus diz naquele exato momento, ainda não é a hora, a pessoa desiste. A pessoa desiste de tentar, louvado seja Deus, desiste de querer, e Deus está dizendo: não disse que não vou dar. Olha só que Jesus diz assim: não vou fazer. Jesus, ele não diz isso. Jesus diz: ainda não é chegado a minha hora. E nós temos que entender, quando não for chegada a hora de Deus, e ter a postura que Maria teve. E que postura é essa, Alessandra? É a postura de perseverar. É a postura de acreditar que pode não ser a minha hora, pode não ser a sua hora, mas a hora de Deus vai chegar. E o tempo de Deus,
é exato. Louvado seja Deus, o tempo de Deus é no tempo certo. A Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Maria então, ela diz assim para os serviçais, a sua mãe disse aos serviçais, façam tudo que ele lhes mandar. E eu acho interessante que Maria, ela poderia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se aquietar. Maria, ela poderia, louvado seja Deus, não aceitar. Maria, ela poderia contestar, mas sabendo quem era Jesus. Maria, ela diz assim, faça tudo o que ele vos disser. Sabe o que Maria está querendo dizer aqui nesse contexto? O tempo de Deus vai chegar. Existe algo para ser feito. Então faça o que ele está dizendo. Faça aquilo que ele está mandando. Porque no tempo certo, ele vai cumprir. No tempo certo, a promessa virá. No tempo certo, vai acontecer. Muitas das vezes, Jesus, ele fala, louvado seja Deus para mim e para você. O que temos nós em comum? Ainda não é chegada a minha hora. A Bíblia vem dizer que houve ali um processo. Para quê? De transformação. A Bíblia vem dizer, se eu e você continuarmos lendo, e diz assim, versículo de número 6. Ali perto havia 6 potes de pedras, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Louvado seja Deus, que quer dizer 2 ou 3 metratas. E metrata era uma medida de capacidade de cerca de 40 litros. Louvado seja Deus. E a Bíblia vem dizer que ali estava de 2 ou 3 metratas. E metratas significa, louvado seja Deus, algo que cabia 40 litros. Se tinha de 2, louvado seja Deus, a 3 metratas, isso significa que era 40 vezes 3 ou vezes 2 cabia em cada pote de purificação. E a Bíblia vem dizer que ali tinham 6. O que Deus está querendo dizer com isso? Multiplique aí 100, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como a Bíblia está dizendo, 120 litros por 6. E a Bíblia vem dizer que Jesus manda encher até em cima. Não ficou, aleluia, no meio, não ficou acima do meio, não ficou abaixo do meio, não ficou chegando até a boca. A Bíblia diz assim, em cada pote cabia entre 180 e 120 litros. Aleluia. E diz assim, disse Jesus aos serviçais, encha os potes com água e os encha até a borda. E muitas das vezes nós vamos precisar entender que entre o milagre, louvado seja Deus, aleluia, acontecer, entre o tempo de Deus, aleluia, acontecer, existe um processo. A Bíblia vem dizer que aqueles homens tiveram que encher 6 potes de água. Será que você e eu teríamos noção do peso que, aleluia, cada pote pesava? Será que eu e você teríamos noção do quanto, aleluia, aqueles homens tiveram que carregar? Qual foi a distância? Como eles encheram esses potes? E eu fico imaginando Jesus olhando e dizendo assim, aleluia, ainda não é chegada a minha hora, porque algo precisa ser feito. E Deus vem dizer, faça a sua parte, porque a parte de Deus é garantida. A Bíblia nos diz que aqueles serviçais tiveram que encher 6 potes de águas, que cabia entre 80 ou, aleluia, e 120 litros de água. Imagine. E o que Deus vem dizer para mim e para você, que muitas das vezes não é chegada a hora, mas Ele quer ver o seu esforço e o meu esforço. Ele quer ver a sua perseverança e a minha perseverança. Ele quer ver a sua esperança e a minha esperança. Nos diz a palavra que ali tinha, aleluia, 6 potes de água. Mas eles estavam vazios. E a Bíblia vem dizer que então Deus, Ele dá uma ordem. Enche. 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 Enche e enche. Para que eu possa fazer o milagre. Aí sim, será chegada a minha hora. E muitas das vezes, tem pessoas que por não entender
o tempo do processo, o tempo, louvado seja Deus, da espera, deixa o milagre. Eu fico imaginando que se Maria não tivesse dado aquela coordenada, talvez aquele povo não tivesse entendido que precisava obedecer o mestre. E é necessário obedecer. Muitas das vezes, eu e você não vamos entender, mas obedeça. Imagine só, o vinho da festa acabou e uma pessoa está lá e diz, vai encher os potes de água. Alguém entenderia? Não. A palavra vem dizer que foi o primeiro milagre de Jesus. Foi o primeiro. Alguém ali conhecia Jesus? Maria conhecia. Mas aqueles serviçais eu creio que não. Mas a Bíblia vem dizer que não tinha outra saída. Era melhor tentar do que ficar parado. E Deus vem dizer, é melhor você tentar do que você ficar parado. Aqueles homens, eles não tinham outra opção. Ia pegar vinho aonde? Ia fazer o quê? A Bíblia diz que na cultura judaica um casamento durava cerca de 7 dias. E eu fico imaginando, no meio da festa o vinho acabou. A alegria acabou. Mas a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ali estava Jesus. E sabe o que eu acho interessante nesse contexto? É que essa festa foi programada. E sabe o que me dá a entender que essa festa foi bem organizada? É que a Bíblia vem dizer aqui, no versículo de número 8, diz algo muito interessante para mim e para você. E diz assim, então lhes disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa. A Bíblia vem dizer que havia um encarregado naquela festa. Encarregado é alguém que se encarrega de tudo. Encarregado é alguém que verifica como está a situação. Encarregado é alguém que está de olho no que está acontecendo. Encarregado é alguém que se planeja antes que aconteça. Encarregado é alguém que deveria saber que aquela quantidade de vinho não iria dar. Eu acho interessante que muitas das vezes eu e você até nos planejamos. Eu acho interessante que muitas das vezes eu e você até nos programamos. E às vezes as coisas não saem exatamente como nós planejamos. Às vezes as coisas não saem exatamente como nós programamos. E não foi porque eu e você não nos organizamos, não foi porque eu e você não, aleluia, nos programamos, não. É porque contratempos imprevistos acontecem. E um contratempo e um imprevisto aconteceu naquele casamento. Aconteceu naquele cenário. Mas a Bíblia vem dizer que Jesus estava lá. Quantas das vezes você se planeja? Quantas das vezes você até, aleluia, faz? Eu fico imaginando aquele casal se planejando para festejar. Chamando ali alguém que entendia do assunto. Chamando ali alguém que podia ajudar. A Bíblia vem dizer que tinha um encarregado. Não era algo que não foi planejado. Não era algo que foi feito de qualquer forma, não. E quantas das vezes não tem sido diferente contigo? Quantas das vezes não tem sido diferente comigo? Até nos planejamos, até nos programamos, mas às vezes não sai exatamente como nós queríamos que saísse. Alguma coisa no meio do caminho se frustra, alguma coisa no meio do caminho se perde. Alguma coisa no meio do caminho falta. Mas Deus está dizendo que quando Ele está no cenário, que quando Ele é convidado, aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, quando Ele é convidado, Ele muda e transforma a situação. A Bíblia diz que ali não haveria mais alegria. Eu fico imaginando o tipo de vergonha que aquele casal não iria passar. As pessoas saindo ali daquele ambiente e dizendo, você soube, você viu, eu fui para a festa de fulano, mas não tinha. E talvez com você, quem sabe, tenha acontecido algo parecido. Mas Deus está dizendo que quando Ele está no cenário, Ele muda e converte a situação. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que eles se programaram e não saiu conforme o planejado. Algo saiu do controle. Eu acho interessante que Jesus, Ele manda chamar alguém que era para ter o controle e não tinha. E é por isso que você está aqui. Porque Deus, Ele vem dizer para você, te chamo
Porque você até fez o melhor que você podia. Você até se planejou, você se esforçou. Mas em algum momento, louvado seja Deus, algo passou despercebido. Em algum momento algo não saiu como planejado. E é por isso que Jesus ele chama o encarregado. Jesus ele poderia ter chamado o dono da festa, sim. Poderia ter chamado o noivo e a noiva, sim. Mas quem era o encarregado da festa? Quem era a pessoa responsável para que tudo aquilo desse certo? Era o encarregado. E o Deus que conhece as suas responsabilidades, o Deus que conhece aquilo que Ele entregou nas tuas mãos, o Deus que conhece aquilo, aleluia, que Ele disse que você seria capaz, é Ele quem vem te ajudar. É Ele quem não te deixa sozinho nesse cenário. A Bíblia vem dizer assim: então lhes disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa. A Bíblia vem dizer que Jesus mandou os servos pegar água, colocar nas talhas. Ele mandou levar ao encarregado. E a Bíblia vem dizer que quando o encarregado prova, ele não prova água, ele já prova vinho. Você está entendendo que entre o processo do carregar, entre o processo da repetição, louvado seja o nome do Senhor Jesus, existe um milagre. Muitas das vezes talvez você esteja fazendo algo de forma repetida. Muitas das vezes você esteja fazendo e você esteja achando, louvado seja Deus, que você, aleluia, já fez várias vezes e não deu em nada. E Jesus está dizendo, continua fazendo. Continue se esforçando, continue pegando água, continue posicionando as talhas. Talvez pareça que não vai dar em nada. Talvez até pareça, louvado seja Deus, que vai permanecer sendo água. Aí a Bíblia vem dizer, aleluia, eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água, que fora, olha só, provou o quê? O que foi que ele provou? Água. A Bíblia diz que fora transformada em vinho, sem saber, louvado seja Deus, de onde este viera. Eu fico imaginando aquele encarregado, imaginando o que ele iria fazer para resolver aquela situação. E o milagre chegando, sem ele saber de onde estava vindo. E se você crer, é assim que Deus ele vem falar ao teu respeito, aleluia, ao meu respeito. A Bíblia vem dizer, aleluia, que houve um milagre entre, aleluia, o caminho dos servos, dos serviçais, até o encarregado. E a Bíblia vem dizer que quando ele prova a água que tinha sido transformada em vinho, olha só, e diz assim, sem saber de onde este viera. E Deus vem dizer que milagre é assim. Você pode até não saber de onde está vindo. Você pode até nem saber como aconteceu. Você pode até não saber em que momento o milagre aconteceu. Mas a Bíblia vem dizer que aquele encarregado ele dá uma declaração que comprova que o milagre aconteceu. Mesmo sem ele saber de onde tinha vindo, mesmo sem ele saber em que tempo tinha acontecido, mesmo sem ele saber como se deu. E diz a palavra do Senhor assim, aleluia. Embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem o primeiro, aleluia. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. A Bíblia vem dizer aqui que ele chama o noivo. E eu acho interessante que o contexto vai me levar para algo que está acontecendo, que o noivo não está sabendo, e nem o encarregado, mas tem alguém ali que está sabendo de tudo. A Bíblia diz para mim e para você assim, então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, aleluia, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. E será que você está entendendo?
A Bíblia vem dizer que o encarregado chama o noivo e diz assim: você guardou o melhor para agora. E a palavra vem dizer que Jesus é o noivo que vem buscar a sua igreja. E ele sempre deixa o melhor, aleluia, para o final. Nos diz a palavra do Senhor Jesus que o encarregado chama o noivo. E eu acho interessante que o noivo não estava nem sabendo que o vinho tinha acabado. Eu fico imaginando todo mundo conversando entre si e descobrindo ali que Jesus tinha realizado um milagre. Aleluia, que o vinho tinha acabado. E que tinha aparecido um vinho que não estava ali naquele local. E Deus está dizendo que Ele faz melhor ainda do que o que parecia ser bom. Ele faz melhor ainda do que o início. Nos diz a palavra que o que chegou ali naquele casamento foi o melhor de Deus. E Deus vem dizer para mim e para você que o que chega na sua casa é o melhor de Deus. O que Deus vem dizer para mim e para você é: não desista porque eu disse que ainda não chegou a hora. Porque o melhor de Deus, a palavra do Senhor vem dizer que ainda está por vir. O melhor de Deus estava por vir, mas alguém ali entendeu que um processo iria acontecer até o melhor de Deus chegar. E é sobre isso que Deus ele veio falar contigo. É sobre o melhor dele, ainda que não tenha chegado no tempo, ainda que não, aleluia, que Jesus dê a resposta que deu para Maria. Persevere. Ainda que Jesus diga: ainda não é chegada a minha hora, mulher, o que tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora, homem, o que tenho eu contigo. Ainda que. Faça como Maria. Faça tudo o que ele te disser. E creia no milagre. Creia no milagre. A Bíblia vem dizer assim: este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos crerão nele. E Deus vem dizer que ele é o Deus que continua sendo aquele que revela a sua glória, para que eu e você possamos crer mais ainda na presença do Senhor Jesus. Tome posse dessa palavra para a sua vida. Siga declarando que pode não ter chegado a hora, mas que você vai continuar persistindo. E no tempo certo, Deus ele vai transformar tudo aquilo que seria para ser em vergonha, tudo aquilo que seria para ser em fracasso, louvado seja Deus, em porção dobrada. A Bíblia vem dizer que era cerca de 80 a 120 litros cada pote. Será que você tem noção? Faça as contas aí, vezes 6. Quantos litros dá? A Bíblia vem dizer que estava cheio até a boca. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Que é Ele quem faz transbordar. É Ele quem multiplica. É Ele que enche aquilo que está vazio. É Ele, aleluia, que faz surgir a providência de onde não tinha. Não tinha vinho ali. Mas a Bíblia vem dizer que tinha algo. A Bíblia vem dizer que tinha água. E Deus, Ele transforma a água em vinho. Mas entre o processo da transformação, existe o processo do esforço. Aqueles homens carregaram água. Aqueles homens posicionaram talha. Aqueles homens teve que se mover, se movimentar. E Deus está dizendo: se movimenta. Não desiste. Muitas das vezes porque ainda não chegou a minha hora. Eu estou trabalhando. Enquanto você se esforça, eu estou trabalhando. Enquanto você não desiste, eu estou trabalhando. Creia que assim como Jesus transformou água em vinho, tem Ele também uma transformação aí nesse teu cenário. Eu não sei o que pode ter acabado. Eu não sei, louvado seja Deus, o que pode, aleluia, ter escapado das suas mãos. Escapou das mãos daquele encarregado o controle. O controle da programação daquela festa. Mas Deus está dizendo que não escapou das mãos dele. E assim vem dizer o Senhor para você: faz como Maria. Ainda que você esteja olhando, esteja dizendo:
já era para ter acontecido, já era para ter chegado. Aquilo que acabou, aquilo que talvez para você não teria como mais conseguir. Mas Deus vem dizer para você que Ele é Deus, que manifesta poder e milagre. Eu quero glorificar a Deus por esta palavra. Está lá escrito no livro de João, capítulo de número 2, que vem falar acerca do primeiro milagre de Jesus. E Deus vem dizer que Ele é o dono da transformação. Deus, Ele transforma um ambiente que não tem alegria em um ambiente alegre. A Bíblia vem dizer que aqui neste cenário estava faltando o vinho, que significava alegria. Não sei o que pode estar faltando aí, mas eu sei que Ele é santo para fazer acontecer no tempo dele. Por isso espere o tempo de Deus, porque a Bíblia vem dizer que o tempo de Deus, ele é perfeito. Perfeito. Deus te abençoe poderosamente, fique com esta palavra, receba na tábua do seu coração, porque você pode até ter perdido o controle. Mesmo que você tenha se planejado, mesmo que você tenha se programado, mesmo que você tenha até experiência no que você faz, mesmo que você até tenha pensado, vai dar certo, dessa vez vai dar certo. Aquele encarregado provavelmente era alguém que tinha experiência no que fazia, por isso ele foi chamado. Mas por um momento ele perdeu o controle. Mas tinha alguém ali na festa que tem o controle de toda e qualquer situação, chamado Jesus. E é esse Jesus que também tem o controle aí da sua vida. Não desista. Não pare. Continue carregando as talhas, carregando a água, que Deus, no tempo certo, vai trazer aquilo que você precisa. A Bíblia vem dizer que o encarregado não soube nem de onde vinha. No momento que ele não estava nem esperando, algo novo, um sabor novo, uma alegria nova chegou até ele. E é dessa forma que Deus ele trabalha. Creia no poder do Senhor Jesus. Creia que Ele vai fazer, aleluia, de uma forma que você, aleluia, nem vai saber como foi, de onde veio, como se deu, mas vai chegar nas tuas mãos. A Bíblia diz que o vinho chegou nas mãos do encarregado. Será que eu e você temos noção do quanto Ele é soberano, do quanto Ele pode, do quanto Ele faz e do quanto Ele trabalha? E eu fico imaginando Jesus naquele cenário, olhando os homens se movimentar, pegando a água e pensando, aleluia, vou fazer um milagre aqui, neste lugar. Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe todos vocês que têm aí compartilhado, têm deixado o teu like, que têm me ajudado nessa obra missionária. Que Deus ele continue te abençoando. Eu tenho certeza que da mesma forma que eu fui chamada, você também foi. E Deus tem um propósito lindo na sua vida. Não desista. Continue. Persevere. Faça como Maria. Faça tudo que Ele vos mandar. Ainda que pareça não fazer sentido. Ainda que pareça que não vai dar em nada. Ainda que pareça que não vai ter resultado nenhum. Quando você se esforça, Deus ele vê a sua perseverança. Deus ele vê a sua garra. E Deus, então, decide fazer o milagre. Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.